Coração de Jesus, manso e humilde, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Santa Teresinha e São Carlos Acutis, rogai por nós. Amém. Escutas Tempo de Porcelana. Hoje é dia 12 de dezembro, são 2h32. Rapaz do céu. Sexta-feira, uma grande sexta-feira. Acabei de acabei de fazer um episódio inteiro sem gravar, parabéns. É um animalo, é um animalesco. Eu tô me sentindo muito mal, na verdade, agora com isso, porque entrei em assuntos muito sensíveis pra mim no episódio. E não gravei. Tudo bem. Sei lá, providência de vida fazendo alguma coisa, cara. Ai, vamos começar, né? Como sempre começo. Vou começar como sempre começo. Primeira coisa marcada foi que eu passei da semana passada pra essa, mas eu vou passar dessa semana pra próxima. Então eu já pulei. A segunda é falando que um cara no trabalho disse que beterraba faz o pipi ficar mais grosso. Por que ele falou isso? Não sei, mano. Cara, que conversa da porra, né, mano? Que conversa foda. Aí você deve estar pensando, pô, não, ele tava falando contigo isso aí? Não. Ele tá falando com outro cara? Não, ele tá falando com a mulher. Isso é coisa de se falar com a mulher, meu amigo? Isso é coisa de se falar com a mulher? Não, mas tudo bem, né? Ela aceitou, quem sou eu pra falar que tá errado, né? E depois a mulher foi falar pra outra amiga. É brincadeira, né, meu amigo? Pô, que coisa, né? Mas depois dessa pérola, acho que... bom... Isso foi ontem? Acho que isso foi ontem. Só que, antes de ontem, quarta-feira, eu escutei uma menina falando, uma moça que trabalha lá, que geralmente ela trabalha em outro setor, em outro lugar, na verdade, em outra sala. E sempre que ela quer socializar, ela vem pra nossa, porque geralmente o pessoal ali é um pouco mais sociável. Menos eu, né, que fico calado o tempo todo. Quase o tempo todo. Mas assim, ela disse que escutou uma conversa entre duas pessoas de, não sei, 40, 50 anos, que fazem parte da equipe que trabalha com a gente. Mas a conversa era... como que eu entro nisso aqui, cara? Como que eu não tô... Cara, como que isso aqui não vai dar problema? Enfim, a conversa era que as pessoas que faleceram na tragédia da Boate Kiss eram descendentes, eram judeus descendentes espirituais do pessoal que matou Jesus. Que eram os mesmos do Holocausto. Você entendeu isso aqui, cara? Você entendeu? Isso aqui é uma informação. YouTube, isso aqui é uma informação que eu tô passando. Não é o que eu acredito, tô passando informação de pessoas que acreditam nisso aqui, tá bom? Não é uma coisa que eu acredito, tá, YouTube? Tá bom, YouTube? Eu não tô dizendo que isso aqui tá certo. Mas foi uma conversa que foi narrada. Tá bom? Pessoal do Holocausto e da Boate Kiss são da mesma linhagem espiritual do pessoal que matou Jesus, tá? Tá bom? Tá bom? Escutas, a dor é minha de Vulgari e Porcelana. Cara, como que isso aqui... o Telegram tá pocando em Golvelândia. Em Pirapora. Pô, tá maluco, pô. O pessoal do Telegram tá indo... A velha arada do Telegram tá nas últimas já também, né? Se eu não me engano, nesse mesmo dia que eu escutei isso, um tempo depois, o secretário de Desporto foi entregar algum documento pra menina do protocolo. Em algum momento da conversa, ele soltou em alto e bom som: Bora, Bill! Colega, peço perdão. Peço perdão, assim, por me exaltar. No entanto, o que tá acontecendo? O que tá havendo? O que colocaram na água de Golvelândia, Goiás? A princesinha de Goiás está ficando biruta. Tá maluco, pô. O que é isso, cara? Isso aconteceu em 2 dias. Quarta e quinta. Eu nunca tinha escutado tanto absurdo em um período tão curto, cara. Bizarro, cara. Muito bizarro. Na verdade, acho que tudo isso aconteceu na quarta. Porque na quarta eu fui trabalhar à tarde. Na quinta eu não fui. E eu me engano, se eu me lembro bem, isso aconteceu à tarde. Isso aconteceu à tarde. Isso aconteceu à tarde. Isso foi na quarta. Tudo isso que aconteceu foi à tarde.
Foi à tarde não, foi na quarta. Foi de manhã, depois à tarde. Caraca, o que tá... Caraca, mano. O que houve quarta-feira? Qual dobra dimensional eu cruzei pra isso acontecer? Fora os absurdos normais. Fora os usuais, né? Fora os racismos usuais. Muito bom, cara, muito bom. Tá vivo é uma coisa magnífica. Tá vivo é maravilhoso. Eu pedi pra menina que contou isso na hora me mandar um áudio, me escrever depois, contando mais detalhes. Como isso aconteceu, onde ela tava, como ela escutou, se o tom, qual era o tom de voz. Eu queria saber de tudo. Ela também comentou alguma coisa de 4 portas de Ohara, mas eu tenho quase certeza que ela confundiu Ohara, que é um negócio de One Piece, ela gosta desse negócio de anime. E talvez, pelas minhas pesquisas rápidas, possam ser as 4 portas de Shambhala, que eu também não acho que faça alguma referência a algo que exista na realidade. Caíram no conto do Telegram. Na verdade, eu acho que caíram no conto do Instagram, mas aí é outra história. Bora, Bill! Bora, Bill! O que leva uma pessoa a falar isso? Eu acho engraçado. Na hora eu achei muito engraçado. Eu me mijei de rir. Mas eu fico pensando, o que houve? Qual era a conversa pro cara virar e falar, bora, Bill! Bora, Bill! Eu podia ter virado pra ele, aproveitado... Não, vou ficar na minha. É que ele é meio afro-brasileiro. Meio não, ele é afro-brasileiro. E eu podia ter... bom, eu ia fazer uma referência sobre a... por que não existe flor preta? Mas aí também eu não teria tato pra fazer isso. Eu não teria tato pra contar isso como se fosse algo que eu quisesse realmente falar. Eu não teria tato pra fazer isso na vida real. Então eu vou ficar na minha. É muito melhor ficar na minha, né? Reconhecendo minhas desabilidades. Disability. Negativity is like an addiction. Enfim. Tem mais pouca coisa aqui que eu quero falar. É que eu vou passar por isso de uma forma muito rápida. Que isso, cara? Ah tá, eu achei que tinha acabado a música, ainda faltava 1 minuto e alguma coisa. Não acabou a música. Falar em música, se eu não me engano, eu sou muito mais produtivo quando eu não escuto música. Existe uma produtividade muito maior, pelo menos minha percepção de tempo fica um pouco mais acurada quando eu não escuto música no trabalho. Porque eu tive a experiência esses dias, se eu não me engano foi quarta. Cara, o que aconteceu quarta? Eu saí de casa um pouco mais atrasado, então eu só vesti minha roupa, arrumei minhas coisas, vesti minha roupa e fui pro trabalho, sem pegar o fone, sem colocar o fone. Ele ficou na bolsa e quando eu cheguei lá, eu não tenho o costume de mexer no fone quando eu chego, então, porque geralmente eu já tô de fone, então só deixei a bolsa de lado e fui fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Isso sem música nem nada e arrumei as coisas e normalmente o que eu tinha feito ali em meia hora, eu teria feito em uma talvez. Mas caramba, hoje eu tô muito mais rápido. Tudo bem que ultimamente não tem tido tanta coisa pra fazer no trabalho, mas foi de uma fluidez tão grande que eu pensei, poxa, tô muito mais produtivo. Eu percebi que pode ser porque eu tô sem escutar música, né? Sem atrapalhar meu cérebro. Será que é por isso? Será? Porra, será que é por isso? Burro. Mas sei lá, foi uma... É natural, né, na verdade. Faz sentido que eu consiga... Opa. Escuta Porcelain Doll, de porcelana. Ironia, né? Fala nisso, falar em porcelana, eu conheci essa música, eu conheci porcelana por essa música no TikTok, no perfil dela. E essas, no perfil do Spotify dela, tem essas 3 que já tocaram pra vocês. Tempo, A Dor é Minha e Porcelain Doll, ligadas à porcelana. Porque eu acho que A Dor é Minha, na verdade, é de uma banda que ela faz um feat. Tudo bem, ok. As próximas músicas eu já escutei, mas na primeira parte, na primeira vez que eu tentei gravar isso aqui, era a primeira vez que eu tava escutando as músicas do perfil Ellie Lopes, que foi o nome artístico que eu achei usando um pouco mais no perfil da porcelana, que eu achei no TikTok. Então, pô, você vai escutar essa poiqueira, entendeu? Você vai escutar essa poiqueira, tá bom? Tem umas músicas muito legais aqui, tipo Silly Girl, Ghost,
My Cat é bom. Soulmate, eu não me lembro se eu escutei essa. Na verdade, eu acho que eu escutei sim. Eu gostei de Call Me. Tudo bem que, assim, ela tem músicas em português e músicas em inglês. Eu gostei só das que tá em inglês, porque eu sou... Né, eu desprezo tanto o meu país. Sacanagem. Eu não sei, cara, não sei. Ah, pô, clichê é bom. Clichê é legal. Pô, eu não sei porque eu tô falando disso também, né? Todo mundo sabe que eu tenho síndrome de vira-lata. Eu tava falando do quê? Me esqueci. Ah, tá. Bom, é surpreendente, né? Não atrapalhar seu raciocínio com música. E ter um resultado melhor nas coisas que você tem pra fazer, né? Pô, é uma surpresa. Bizarro, né? Filho da puta. Que bizarro, né? Cara, eu tenho a impressão de que eu tenho dislexia. Eu tava lendo A Morte de Ivan Ilitch em voz alta, os últimos 5 capítulos em voz alta, justamente pra melhorar a minha dicção. E eu li tantas coisas errado. Eu já leio errado na minha mente, né? Mas é um pouco mais natural. Que eu não tenho que fazer que me fazer entender. Ou pelo menos não tô tão preocupado assim pra me fazer entender. Porque ler com os olhos é mais fácil de entender. Não preciso... quando eu erro alguma palavra, eu entendo... Pô, não tenho tanto... Pra corrigir é mais fácil. Pra corrigir na minha mente é mais fácil. Do que pra corrigir na fala, né? Do que pra corrigir no meu discurso. Nunca acreditei naquele... Escuta os clichês de Ali Lopes. Voltando ao livro, eu fiquei com... Como eu disse, o Ivan, no começo mostra um pouco da vida dele, como ele fez as decisões que ele... Como ele embasava as decisões que ele fazia. E como isso me incomodou, né? Eu disse que como isso me incomodou. Porque parecia que ele era só mais um covarde. Que ele queria um pouco mais... Que ele queria só... não ter trabalho na vida. Isso é meio pussy walk. Isso é meio pussy walk. E eu pensei, porra, que incômodo grande. Que puta incômodo gigante, pá. E quando ele ficou doente, eu pensei, nossa, e agora? Ele foi ao médico. Ivan vai ao médico e percebe que a forma que o médico trata ele é com um descaso tão grande, com uma mentira, com uma falsa gentileza tão grande, que ele se percebe ali. Ele percebe que a forma que ele trata as pessoas na corte, porque ele é advogado, ele é juiz, na verdade, é a forma que ele trata as pessoas na corte, e fica extremamente incomodado. Fica incomodadérrimo, mano, incomodadérrimo. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que ele percebeu isso. Que não muda tanto assim. Na verdade, ele percebe isso e depois acaba tendo... qual é o nome? Ele acaba relatando bastante muitas das faltas de paciência que ele tem para com a família dele no geral. Principalmente a esposa. E enquanto a dor tá ali, e o medo também, porque quando ele descobre que ele tá doente, quando ele percebe que ele tá doente, ele vai ao médico, a forma que o médico trata ele não melhora a condição dele. Por mais que o médico diga que é simples, uma coisa, é isso, pode ser aquilo, faz exame, toma remédio. Ele percebe que tudo isso parece mentira, de uma forma que não te traz paz. Parece que o médico tá fazendo pouco caso do que você tá sentindo. Eu entendo bem isso. Quer dizer, eu não entendo bem isso, mas eu entendi isso. E ele entendeu isso também. Que essa forma de mentir pras pessoas, como se, não, é simples. Não, pô, eu me preocupo contigo e isso é tranquilo. Isso é uma forma de descaso tão grande que ele percebeu ali, na pele. Que é algo que ele fazia. Ele percebeu isso na pele. E até aí não tinha refletido ainda sobre como isso é nocivo a ele mesmo. Ele fazer isso. Ele se percebeu sendo a pessoa que fazia isso. Ele não percebeu que isso era nocivo pra ele naquele momento. E me deixou maluco. Isso me deixou meio maluco. Deixou feliz, porque eu pensei, nossa, toma ele do próprio remédio, filho da puta.
Mas, e aí? O que ele vai fazer agora? Ele começa aí a ter um certo tipo de paranoia, uma hipocondria. Ah, escuta Chuva de Dezembro. Eu não falei, mas é Chuva de Dezembro de Ali Lopes, aparentemente. Dizem que é de Ali Lopes. Dizem. Ali Lopes. A cidade está colorida. Ele bizarramente tem um puta de um medo do que ele acha, do que ele tem certeza, mesmo ali no começo, que é a morte. Ele encara a morte algumas vezes, na verdade ele tem um glimpse, ele tem um vislumbre do que tá vindo, que é a morte. Ele tenta se apegar à palavra das pessoas, à forma com que as pessoas tratam a condição dele. Que é que, pô, ele entende que as pessoas estão fazendo, não um pouco caso, mas elas não estão dando, não tratando pelo menos o momento, ou ele, com a devida importância, ou a devida gravidade. Ele percebe que as pessoas sabem que algo ruim vai acontecer, que provavelmente ele vai morrer, só que as pessoas não tratam ele como se ele fosse morrer. É uma mentira gigantesca, mané. É uma mentira magnânima. Pelo menos que ele transparece ali. Que é o que deixa ele com muita raiva. Principalmente nos últimos dias. A forma que as pessoas tratam ele. Como se... Ah, você vai ficar bem. Que isso? Você tá todo fudido aí, deitado na cama, não consegue levantar direito. E sempre que você levanta, você morre de dor. Não, tudo de boa, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom? Nada o ajuda. E pelo que eu entendi, nem mesmo os remédios faziam com que a dor dele passasse. E eu vou dizer o que eu acho que talvez seja essa dor depois. Já. Escuta os cafés de Ali Lopes. Tudo está bem, eu só vou acreditar quando te ver sorrindo. Me diga o que te faz rir, me diga o que te faz chorar. Como foi seu dia? Tenho tempo que precisar. Vou fazer xícaras de café quente. Diga tudo que precisa. Qualquer hora, momento. Vou fazer xícaras de... Alô? Rapaz! Meu amigo! Que foi isso? Meu microfone tá queimando, provavelmente. Eu nada fiz com o meu microfone e apareceu uma notificação de que ele foi desconectado. Aí eu tive que desconectar e conectar de novo. Enfim, fiquei com um tempo parado aí, né? Fazer o quê? Escutaste, né? Café. Eu ia comentar de alguma coisa, eu me esqueci do que era. Prestei atenção no meu microfone e me perdi. Bom, um pouco mais à frente, ele, na verdade, tem esses vislumbres de que é a morte chegando. Ele sabe, no fundo ele sabe que é a morte chegando. Ele não aceita totalmente, ele não aceita de verdade que é a morte chegando. Ele sempre se prende a alguma coisa, a uma vontade que ele tem ali de viver. Diz ele que é uma vontade de viver. Ele quer viver. E pro final, ele tem esse diálogo interno, ele tem essa pequena observação sobre os próprios sentimentos e os pensamentos, de que viver, ele quer continuar vivendo. Mas vivendo o quê? Ele viveu alguma coisa? Já viveu algo? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa passagem aqui. É um pouco mais... É lá pro final mesmo. Ele se pergunta se ele quer morrer. Deixa eu ver. Detalhe, ele depois, logo após a comunhão, ele na verdade toma... Ele se eu não me engano, ele recebe a unção dos enfermos e comunga. Muito bonito, na verdade. É bom ver isso aqui, tá? Em nenhum momento diz que ele foi à igreja no livro antes. Mas é muito bom saber que quando o avião tá caindo não existe ateu. Não há ateu em aviões caindo. Não há ateu em desastres naturais. Tampouco quando a morte bate na porta. Pô, não achei, cara.
Pô, não é isso aqui, talvez seja um pouco antes. Caraca, mano, onde está? É um diálogo interno em que ele diz que... Ele se pergunta o que ele quer. Ele diz que quer viver. Não é aqui, cara. Não vai achar em lugar algum, né, mano? E é logo aqui. É só porque eu tô gravando, eu tenho muita... eu tô com um pouco de pressa, talvez. Não é pressa o nome, mas é essa palavra que veio na mente. Tô com essa eminência de achar isso rápido. Mas não sei se é por aqui de verdade. Agora posso ter decorrido em um erro, talvez. Ah, mas que bobagem, hein, cara. Pô, mas que... Tá, não vou achar, mas o diálogo é... Em suma, em essência, é... Que ele se pergunta... Por que isso é tão ruim? Por que essa sensação é tão ruim? O que ele quer? Ele quer viver. Ele quer continuar vivendo. Quer continuar com a vida dele. Mas o questionamento que vem é... Isso é vida? Isso que você teve? O que você passou até agora? O que você tem hoje? Os resultados que você tem hoje? Foram parte, foram coisas, foram extratos de uma vida? Você realmente viveu as escolhas que você fez? Você viveu da maneira certa? É exatamente isso que era pra ter acontecido se você tivesse vivido, certo? Não digo a morte, talvez, né? Eu digo essa angústia estranha. Essa coisa. Ele aí já começa a entender que talvez ele não tenha vivido da maneira certa. Talvez ele não tenha tomado as melhores decisões. E com isso na mente, ele corria sempre. Sempre que isso aparecia na mente dele, ele corria. Ele pensava em outra coisa. Ele retrocedia. Ele começava a pensar em coisas do presente. O que levava a pensar em coisas do passado. E voltava mais e mais até chegar à infância. Que na mente dele parecia que era uma... parecia o único momento que ele tinha vivido mesmo na vida dele. De verdade. Que era realmente uma vida. Ou que talvez seja um pouco da... seja Tolstói dizendo que na infância, que é um pouco óbvio até, é quando antes dessas mentiras que você começa a acreditar da sociedade, essas mentiras sociais, na forma mais pura da criança, as decisões que você toma, mesmo que ruins, que ele conta de algo que eles quebraram em casa, eu acho que tomaram um cacete do pai, um negócio assim, ele e o irmão, ou eles sumiram, ou eles, sei lá, fizeram alguma merda, tomaram um cacete do pai, e dá a entender que aquilo era uma lembrança boa de algo que ele viveu. Escuta as Ghost de Ellie Lopes. Antes era Silly Girl, tá? Só pra... que era legal. Ali dá a entender que era algo que ele lembrava com carinho. E ele sempre que lembrava disso ficava triste, porque não é algo que... não é a sensação que ele tem das lembranças atuais, das lembranças do presente. Então ele parava, porque ele não pode ver do passado. Ele parava e voltava ao presente. E sempre que ele pensava em algo do presente, ele lembrava de algo do passado, e mais do passado, e retrocedia mais, e chegava de novo na infância. Ok, tudo bem. Até aí ele não tinha aceitado que o que ele fez da vida foi jogar ela fora. Foi desdenhar das escolhas que ele teve todas as vezes que ele podia. Isso deixava ele uma pessoa muito amargurada. A todo momento que ele conversava com alguém, as pessoas, por mentirem, ou por qualquer outra coisa também, por capricho social, elas o irritavam. Ou também, o cara tava sentindo dor constante e... ele ficou doente, sentia dor constante e um gosto ruim na boca o tempo todo, não parava. Podia ser essa ranzinzice, né, de alguém que tá sofrendo. Mas logo no final, logo no fim, ele percebe que todas aquelas pessoas que mentiam pra ele, aquele ambiente que o fazia mal, era consequência direta das escolhas que ele fez. E era por isso, exatamente por isso, que ele não gostava das pessoas.
né, entre aspas, né? Ele tinha, provavelmente, o amor pela esposa, ou pelo menos, sei lá, um carinho pela convivência com ela depois desses anos todos. Mas, na verdade, acho que não, pela esposa não, mas pelos filhos, sim. Mesmo os filhos sendo um pouco mais o reflexo da sociedade, do ambiente que ele pôs os filhos. Eles eram os filhos. Na real, a filha talvez seja um reflexo da mãe. Mas o filho, não entendi muito bem, eu acho que eu tenho que ler de novo. Mas o filho parece a única pessoa realmente triste pela morte dele. Porque diz aqui, caramba, não achei que eu ia lembrar disso. Diz que a filha dele tava muito triste pela doença. Ficou muito incomodada e triste pela doença por atrapalhar a felicidade dela. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Eu não lembro de ter marcado isso, cara. Mas isso estava em algum lugar. Não é pra cá. Mas a cá. Dizia que diz o autor que o sofrimento moral dele era muito maior que o sofrimento físico. Ou tão ruim quanto. Pô, não vou achar, cara. Pô, não vou achar essa bomba. Ah, aqui, eu acho que eu achei. Ela, sua filha, era forte e saudável. E, obviamente, estava apaixonada e indignada com a doença. É porque achei apaixonada porque ela estava noiva. E indignada com a doença, o sofrimento e a morte, pois atrapalhavam sua felicidade. É meio pedrado isso aqui, cara. Um pouco depois, sofrendo de agonia, ele acaba por ser um pouco impaciente. Escuta Are You Real, de Ali Lopes. Aqui, você escutou, na verdade, Meu Gatinho, que eu não falei qual era o nome, né? Mas é o Meu Gatinho. E essa é Are You Real. Eu me perdi onde eu tava. Ah tá, um pouco depois ele impaciente pra caralho com a esposa. Acaba tratando ela meio mal, olhando ela de uma forma muito ruim. Que é a única coisa que ele conseguiu fazer também, né? Não tinha muito como falar. Muito. O cara perdia todo o ar, sei lá. Pô, mano. Pera aí. O pessoal da faculdade tá me respondendo aqui. Eu não vou olhar agora não, mano. Eu não posso agora. Tô ocupado. Enfim, a filha dele acaba chegando nesse momento em que ele tá sem paciência alguma. E ele acaba tratando a filha dele do mesmo modo. E as duas, mais que entendessem que o cara tá quase morrendo, tá pra morrer, acabaram meio que tacando foda-se, porque, tipo, atribuíram a falta de paciência dele a uma má educação, não diria intrínseca, na verdade, mas é como se, uma inconveniência, talvez. Atribuíram a forma que ele tratou elas como uma inconveniência, sabe? Pô, mas que porra é essa? Eu não sei lá o que tá acontecendo. Tô recebendo mensagem da faculdade até agora. Que porra? Agora eu tô ficando sem paciência. E por que também, né? Isso que eu pedi. No começo eu pedi pra coração ficar manso, né? Como o de Jesus. Manso e humilde. Parabéns. Conseguindo legal aí. Conseguindo maneiro. Parabéns aí. Caralho. Enfim, a única pessoa que ele tinha um pouco de paciência e admiração, um pouco mais de... Uma pessoa que ele gostava era um empregado dele que era o Gueracin. Gueracin, eu não sei como pronuncia. Gueracin. Não sei, cara. Mas é porque ele era mais simples, não parecia que ele tava mentindo. Eu falei isso? Eu não sei, cara. Eu falei... não sei, cara. Eu não sei se eu falei isso agora ou foi na última tentativa de gravação. Bizarro. Enfim. No fim, ele acaba percebendo que... Por mais que ele não tenha vivido de verdade, todas as escolhas dele não tiveram impacto... Na verdade, as escolhas que ele fez
as escolhas que ele fez tiveram um impacto ruim, porque ele teve motivos ruins para fazê-las. Ele entende que ali no leito de morte, totalmente desgraçado, seria melhor que morresse mesmo. Ficar vivo pra ele ali era uma tortura. Para as pessoas ao redor dele, ele entendia também que era uma tortura. E tudo bem. Ele fez escolhas ruins. A vida dele não era a que ele queria. Ele entendeu que não devia ter feito o que ele fez. Ele não tinha mais tempo. Mas tudo bem. E aquela angústia que ele tinha, desde o começo, aquele medo que ele tinha da morte, aquele medo iminente, medo de que algo ruim vai acontecer. Something bad is about to happen to me. Aquela sensação de angústia, aquela coisa ruim. Soulmate, fica com Soulmate, escuta Soulmate. Caraca, mano. Tinha me esquecido, cara. E antes dessa aqui era My Cat. Nossa, eu buguei completamente, cara. O que eu tô fazendo? Me esqueci, cara. Pô, calma aí. Tá, ele percebeu que morrer ia ser a melhor coisa de fazer. Ia ser a coisa boa a se fazer. Quer dizer, na verdade não tinha muita escolha, né? Mas ele aceitou. Quando entendeu, então, que a vida dele, que tá vivo ali, se manter vivo, era uma tortura pra ele e pras pessoas que estão ao redor. Ele pensou, não, ok, tudo bem. Morrer, tudo bem. Vou ter que morrer agora, né? Caraca. Quando ele entende isso, ele acaba percebendo que a dor diminui. E procura o medo da morte em si mesmo e não acha. Ele estava procurando o seu antigo e habitual medo da morte e não encontrou. Onde está? Que morte? Não havia medo algum, porque não havia morte. Em vez da morte havia luz. Então é isso, disse ele de repente em voz alta. Que alegria! Para ele, tudo aconteceu em um instante, e o significado daquele instante já não se alteraria. Para os que o cercavam, a sua agonia se estendia ainda por 2 horas. Algo pululava, que era uma palavra que eu não imaginei que existia. Pululava, se eu não me engano é uma coisa que aparece de repente, né? Que se mostra de repente. Algo que pululava em seu peito. Não, algo pululava em seu peito. Seu corpo exausto estremecia. Então, tornaram-se mais raros os estertores, não sei o que é isso, e os estremecimentos. Acabou, falou alguém por perto dele. Ele escutou aquelas palavras e as repetiu em sua alma. A morte acabou. Ela não existe mais. Ele puxou o ar para si, parou na metade do suspiro, enrijeceu e morreu. Escuta Call Me, de Ellie Lopes. No fim eu achei que foi muito mais poético, bem mais poético. Final bem seco, pra falar a verdade. Tudo bem, existe toda a aceitação dele da morte, dos motivos que ele tem pra aceitar a morte, do que aconteceu depois dele aceitar, realmente, vou morrer, beleza. Ai, cadê o medo da morte? Sumiu o medo da morte. Entender que ele encontrou paz no último suspiro dele. Não foi algo que ele sofreu até o último instante. No último instante ele encontrou a paz que ele buscava. Ou que ele nunca teve, talvez. Isso é bonito. Assim, ali pro final ele toma ele recebe a Eucaristia, né? Pode ser Jesus agindo, mas assim, ficando na parte poética, isso é muito bonito, isso é poético. Mas, vendo de uma outra forma, ter acabado com ele enrijeceu e morreu, algo tão seco assim, vai contra o resto do livro, tá? Não sei se é assim que é a escrita de Tolstói. Pelo menos o livro inteiro é cheio de detalhes de coisas que você não precisa saber. No começo, tem uma cena
com a viúva do Ivan e o amigo do Ivan, que eles conversam sobre a herança que o Ivan ia deixar. Peraí que eu vou ter que mudar de música. Mas eles conversam sobre a herança que o Ivan ia deixar. E a cena é descrita que o cara senta, se incomoda com o assento, não muda de assento porque, pô, chato ficar reclamando do assento. Mas aí a mulher se encaminha pra ela mesma e sentar. Peraí, essa porra dessa televisão tá alta, mano. O demônio do meu irmão. Ai. O cara, só porque ele acha que ele escuta com 30% de um ouvido, eu acho que pode deixar a televisão no mais alto possível. É bizarro, cara. O cara filho da puta. Pera aí, mas agora eu esqueci o que eu tô fazendo, eu tava mudando de música. Ai. Vou colocar uma Chico Alba. Coincidentemente, Porcelain de Chico Alba. Porcelain? É Porcelain? Agora é. Ô, louco, mas isso aqui foi cinema, não? Errei? Tô louco? Enfim, todas as cenas, ou grande parte das cenas, são marcadas por detalhamento muito, muito grande das cenas que realmente não fazem tanta diferença, assim. Talvez, pelo menos até a metade do livro, até o fim do livro, na verdade, você entende que aquilo talvez seja uma barriga ou uma escolha estética do autor. Mas depois dele entender que tudo bem a morte, é a natureza agindo. A natureza vai agir, não importa se você vai aceitar ou não. Mas ele aceitando aquilo, não tem mais enrolação, cara. O cara enrijece e morre. O cara enrijece e morre. Eu entendi, pelo menos. Eu entendi do livro. Isso acontece sempre que há a angústia ou o incômodo. É pro leitor entender, é pro leitor perceber, na verdade, se sentir incomodado junto com quem tá passando, junto com quem tá na cena. Isso não acontece mais no fim porque não há mais incômodo. Existe apenas a paz. É só a paz. É tão fluido, na verdade, como acontece o final, que tudo bem, ele enrijeceu e morreu. Magnífico. Isso não é bom? Oh, incrível, cara. Contei o livro todo? Contei, mas também... Pô, meu amigo, que é o quê? Achei brabo. Ele enrijeceu e morreu. É dormir, cara. Muito bom, cara. É isso aí, cara. Não tem muito o que falar, não. Acho que eu já passei muita raiva com o episódio. Vai ser só isso aqui, tá? Peço perdão, na verdade. Porque tinha algumas coisas a mais pra falar, mas eu não tô com cabeça. Sinceramente, tô... perdi um pouco da cabeça hoje porque eu tô passando muito mal do estômago. Não é a realidade que é tangível demais pra mim, que pelo menos faz muito tempo que eu não passava mal do estômago. E hoje tá sendo muito, muito chato, porque eu não posso fazer nada. Não posso sentir nada. E agora, tendo passado um pouco de raiva com o que aconteceu, acabou atingindo de novo o estômago. Tá meio merda, sei lá, tá meio mal. Eu não consigo pensar direito. Porque o estômago é o segundo cérebro do corpo. Vá dormir. Vá tomar na berola, meu filho. Enfim. Deus abençoe, tá? Um beijo. Tchau.